Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e o tema da aula será as formas geométricas, sendo que na aula de hoje iremos trabalhar especificamente o prisma. Então aí vocês estão observando já na apresentação três tipos de prismas. Os prismas, assim como as pirâmides, eles também têm como base para que você nomeie, para que você consiga identificar ele a base, certo? O diferente da pirâmide é que o prisma tem duas bases, a base inferior e a base superior. E baseado nessas bases é que vocês vão conseguir nomeá-los, certo? Então aqui eu apresento para vocês logo no início um prisma de base triangular, certo? Então já é o nome, é um prisma triangular, certo? Um prisma com a base hexagonal, ou seja, seis lados, então prisma hexagonal. E o prisma pentagonal, porque sua base é um pentágono. Então, se a base é um pentágono, o prisma é pentagonal. Se a base é um hexágono, é um prisma hexagonal. Se a base é um triângulo, é um prisma triangular. Certo, pessoal? Então, vamos lá, aprofundar mais um pouco os estudos sobre o prisma. Vejam só, forma geométrica, prisma. Observe as indicações representadas no prisma. Então, vejam, face superior, que é a base, certo? Observe ó, que essa base, ela é um hexágono. Por quê? Porque tem seis lados, gente. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, os prismas eles são formados de figuras planas. Quais são as figuras planas? Todos os prismas são formados por retângulos, certo? Que são as suas laterais. Vejam, retângulo, retângulo. Então, as laterais dos prismas elas são formadas por figuras planas, que são quais? São os retângulos. Já as suas bases são também figuras planas, mas variam. Pode ser um pentágono, que é uma figura plana de cinco lados. Pode ser um hexágono, que é uma figura plana de seis lados. E pode ser um triângulo, e assim sucessivamente, certo? O que vocês vão observar na aula de hoje? É também identificar as faces, lembrando sempre que o prisma tem duas bases, a inferior, que é a parte de baixo aqui, ó, e a superior, e as suas laterais também, que são faces. Quem são as figuras que formam essas faces? As figuras planas, nesse caso aqui, o hexágono, que são as bases, e os retângulos, que são as laterais. Também tem o que? Ó? A quinazinha aqui, ó, desculpa, o cantozinho que é chamado de vértice e a quina que é chamado de aresta. E o objetivo da nossa aula de hoje vai ser esse, vocês conseguirem nomear o prisma, se é um prisma triangular, se é um prisma pentagonal, se é um prisma hexagonal, certo? Quantas faces laterais, olha o que o professor está falando, vocês irão identificar somente a quantidade de faces laterais dos prismas, não precisam contarem as bases. Sempre vão ser duas bases, mas vocês não vão precisar em todas as atividades contar as bases, certo? Mas todos eles têm duas bases. Se for base triangular, tem dois triângulos. Se for pentagonal, tem dois pentágonos. Se for hexagonal, tem dois hexágonos, certo? E a mesma coisa, gente. A quinazinha é a aresta, assim como foi explicado na aula anterior. O canto forma-se o quê? Vértice. Como que vocês vão identificar a quantidade de vértices, quantidade de faces e quantidade de arestas? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Ó. Se a base tem seis lados, ou seja, se é um pentágono, se é um hexágono, tem seis lados. Portanto, ele vai ter seis faces laterais, viu? Lembra, nós estamos contando somente as faces laterais, que é o que vai pedir na atividade de hoje. Tem seis faces laterais, terá o dobro de vértices. Por quê? Porque vai ter seis vértices na parte superior e seis vértices na parte inferior. Portanto, terá 12 vértices, que é o dobro da quantidade de faces laterais. E terá o triplo. O triplo de faces que ele apresentar nas suas laterais vai ser a quantidade de arestas, que é 18. Ah, professor, foi o que o senhor explicou aí. Preste atenção, que são as arestas.
que são as quinas aí do prisma, certo? Vejam, vocês vão observar a base, vão ter sempre como base, como foco para que vocês possam decidir quantos faces, quantas vértices e quantas arestas, a base. Se é uma base hexagonal, tem 6 faces. Para descobrir quantas vértices, é só multiplicar 6 por 2, gente. Quando eu digo dobro, você multiplica 6 por 2. 2 vezes 6, 12. Então, ele tem 12 vértices. Para descobrir a quantidade de arestas, multiplica por 3, é o triplo. 3 vezes 6, 18. Vejam, ó. Observe que as faces do prisma, 6 possui a forma de um retângulo, certo? E 2 possui formas hexagonais. Então foram 6 retângulos e 2 formas hexagonais para formar esse prisma. Ou seja, ele é formado por quais figuras planas? Por 2 hexágonos e por 6 retângulos. Isso também é importante porque vai ser pedido na atividade de hoje. Também que o prisma possui 12 vértices, como eu disse, as vértices é o dobro das faces laterais. 6 faces, certo? Sendo 6 faces de retangulares e 2 faces hexagonais. Mas se na atividade pedir só as faces laterais, vocês só vão contar as 6. Quando eu estou dizendo isso é porque a atividade só vai pedir as laterais. Então vocês vão contar somente as faces laterais. E as arestas, 18, como o professor explicou. Próximo. Agora aí vocês estão observando a planificação. Veja o que foi que eu disse. Esse aqui é o prisma pentagonal, certo? Ou seja, sua base é um pentágono. Por que pentágono, professor? Porque é uma figura plana de 5 lados. Por isso é chamada de pentágono, certo? Desculpa, gente. Aqui é um hexágono. Desculpa. Este é um hexágono, 6 lados, certo? Confundi. 6 lados. Então, é um prisma hexagonal. Sua base é um hexágono, certo? Quantas bases ele tem? A inferior e a superior, certo? Suas laterais é o que? São retângulos. Quantos retângulos? 6 retângulos, certo? Então, vai vir também na atividade pedindo para que vocês observem a planificação do prisma e que vocês digam quais são as figuras planas, certo? Que formam esse prisma. Então, o prisma hexagonal são 2 hexágonos e 6 retângulos. Precisa vocês dizer que são 6 retângulos? Vocês vão dizer apenas retângulos e hexágono, certo? Agora sim, o pentagonal, 5 lados. Vejam só, a base tem 5 lados. Então, é um prisma pentagonal, certo? E ele é formado por quê? Por retângulos, todos são formados por retângulos e pentágonos, certo? Retângulos e pentágonos, ou seja, quais são as figuras planas que formam um prisma pentagonal? Retângulos e pentágonos, certo? Vejam só, tudo que vocês trabalharem nessa atividade, vocês precisam levarem isso em mente. Como é o nome do prisma? Prisma pentagonal. Quais são as figuras que formam, as figuras planas que formam esse prisma? São retângulos e pentágonos, certo? E aqui nós temos o prisma triangular. Então, suas bases são triângulos, por isso é um prisma triangular. Suas bases são triângulos e suas laterais são retângulos. Suas laterais são retângulos. Então, quais são as figuras planas que formam esse prisma triangular? Triângulos e retângulos, certo? E, gente, vamos trabalhar com foco na explicação. Quando vocês quiserem saber as faces laterais. Faces laterais, gente, é a mesma quantidade de lados da base. Se tem 3... Tem 3 faces laterais, como está aqui, uma face lateral, 2 faces lateral, 3 faces lateral. Então, se tem 3 faces, qual é o dobro de 3? 6. Então, vai ter 6 vértices. Qual é o triplo de 3? 9. Portanto, vai ter 9 arestas. Sempre vai ser assim. Vocês vão pegar como base a quantidade de faces laterais.
Ah, professor, como é que eu vou descobrir a quantidade de faces laterais? Pela base do prisma. Se é um triângulo, tem 3 lados, então vai ter 3 faces laterais. Terá o dobro de vértices e o triplo de aresta. Isso acontece com todas, certo? Aconteceu aqui com o triângulo, mas acontece também aqui com o pentágono. Tem 5? Ah, professor, se tem 5 lados à base, então vai ter 5 faces laterais, vai ter 10 vértices e vai ter 15 arestas. E o hexágono? 6. Veja, a base é um hexágono, então tem 6 lados. Se tem 6 lados, terá 6 faces laterais. Olha o que eu estou falando. 6 faces laterais. O dobro, então, 12 vértices. E o triplo, 18 arestas. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Agora, irei apresentar para vocês a atividade de hoje. Certo? Baseado nessas informações que eu acabei de repassar, vocês irão responder a atividade de hoje sem nenhuma dificuldade. Vamos lá, vou apresentar a atividade.